A paz, Senhor Jesus, irmãos. Paz e graça. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Neste vídeo, eu gostaria de falar aqui a respeito das parábolas e dar uma interpretação aqui bacana a respeito de Lucas, no capítulo 19, do versículo 11 ao 27, e também de Mateus 25, do versículo 14 ao 30. Agora, falando aqui a respeito de Lucas 19, nessa parábola das minas, ali a leitura, ali, quando a gente faz ela, a gente vai ver que o Senhor ali, ele possui 10 servos. Esses 10 servos, o Senhor, ele se ausenta e aí ele entrega para cada um desses servos uma mina. Então ele entrega 100 denários. E essa mina, esses servos vão ter ali a missão de negociar, trocar, vender, comprar, com o objetivo de multiplicar o dinheiro que o Senhor deles deixou com eles. O primeiro servo, aí eu vou fazer aqui até fazer a leitura na minha colinha aqui, que vai falar que o primeiro servo, a primeira mina dele, né, a única mina que ele tinha, rendeu 10. Então ele obteve outras 10 minas. E aí o Senhor dele vai falar: você, servo bom, fiel, você vai reinar sobre 10 cidades. Então, o que quer dizer essas 10 cidades, né? O servo ali somos nós, os cristãos, né? E uma categoria de cristãos, né? Afinal de contas, não são todos os cristãos que fazem o investimento que Deus fez em nós render 10. E esse rendeu 10, ele significa as nossas obras. O que mais seria o nosso render 10? Para render 10, a gente precisa trabalhar, né? Não foi fácil para aquele servo da parábola transformar uma mina dele em 10 minas, né? Então, render 10. Então, da mesma forma também, isso foi feito por obras. Então, o que Deus espera ali é as nossas obras, porque nós seremos galardoados segundo as nossas obras, né? Não tem como alguém dizer que as obras são inúteis, né, na salvação. Como que alguém vai falar uma coisa dessa? A sua salvação depende estritamente das suas obras. Tudo bem. Aí esse servo lá fez as obras dele, rendeu 10. E Deus fala, o Senhor ali, que representa, obviamente, o próprio Cristo: você vai reinar sobre 10 cidades. Por que ele vai reinar sobre 10 cidades? Como que isso se aplica ao milênio? Como que isso se aplica à própria eternidade? É porque a igreja vai reinar sobre nações. Isso está escrito lá em Apocalipse 2, do versículo 26 ao 29, onde a igreja vai receber autoridade para reger nações com vara de ferro, ou seja, com poder, com autoridade, e vai pisar nelas como se fosse o barro, né? Refreando as nações ímpias. Então, olha que interessante, está escrito tudo isso. E na parábola, esse servo ganha autoridade sobre 10 cidades. Então, é porque ele teve muitas obras, o Senhor dá para ele muitas cidades para ele governar. Agora, o segundo servo, ele vai ter recebido a mesma moeda, né? No caso, ele vai ter recebido a mesma mina, só que ele teve o mesmo período de tempo, né? Pelo menos aquele servo da parábola, ele teve o mesmo período de tempo do outro servo. Só que ele multiplicou apenas 5, né? Rendeu apenas 5. Aí o Senhor fala: você reinará sobre 5 cidades. Nem faz o elogio para ele, né? Então ele foi salvo, ele ganhou o título de rei sacerdote, mas ele vai reinar só sobre 5 cidades. A mesma mina, nas mesmas condições, com o mesmo tempo, ele teve as obras, só que ele teve menos. Então ele reina sobre menos cidades. E no terceiro caso, né, ou seja, tem pessoas que fazem muitas boas obras, tem pessoas que fazem poucas boas obras e tem pessoas que não fazem boas obras nenhuma. Muito pelo contrário, elas só recebem o alimento ali sólido vindo da palavra de Deus, mas elas não produzem nada. Vai falar que esse servo, ele enterrou a mina. E aí o Senhor dele vai falar, né? Mas você sabia que eu era um servo, um senhor cruel, um senhor que ceifa onde eu não semeei, né? Então tá falando ali que ele era um senhor severo, né? Não é a palavra cruel, é severo. E aí esse servo não tem o que falar, porque ele realmente sabia. Então esse servo aqui não está falando daquelas pessoas que, em ignorância, não conheciam o Evangelho de Deus
pessoas que nem sabiam quem Deus era. Não é isso. Afinal de contas, essas pessoas eram servos. Então, faz parte da igreja, só que eles não fazem obras nenhuma. E eles não vão fazer parte da igreja, porque Deus vai separar eles e eles serão condenados, como o próprio contexto indica. E aí, o dar ao que tem 10, ele iria ficar com 11 minas, né? Só que essas 11 minas indica que ele teria 11 cidades para governar. Só que isso não acontece, ele vai reinar apenas sobre as 10 cidades dele. Por quê? Porque o julgamento do servo mau com o julgamento dos bons servos, eles acontecem em tempos diferentes. Os dois primeiros julgamentos, que é a do servo bom e a do servo bom, né, são dois servos bons, eles serão julgados antes do milênio. Eles vão ressurgir e eles vão ser julgados antes do milênio. O terceiro servo tem um espaço ali de 1000 anos, onde o terceiro servo ele só será julgado depois desses 1000 anos. E aí nesse período a gente percebe que ele vai ser condenado e que a mina que foi dada para ele vai ser transferida ao que tinha 10, ou seja, os justos, né, dá a entender que eles serão galardoados no fim do milênio também. Os justos ressurgiram no começo do milênio, reinaram com Cristo, e quando chega no final do milênio, onde vai haver o julgamento universal, os justos também vão ser galardoados segundo o trabalho deles durante todo o milênio, né? Afinal de contas, não seria justo Deus não recompensar eles, né? Agora, uma dúvida que eu fico ali no texto é porque vai falar que por que você não deixou o seu dinheiro no banco, né? Aí eu não sei até onde, o que significa o banco. Eu não consegui identificar, procurei ali nas outras parábolas, fiz uma pesquisa, mas eu não achei o que significa deixar o seu dinheiro no banco. Eu recebi, sei lá, da parte de Deus algumas minas. Como que eu faço para deixar isso no banco, para quando Jesus vier, ele recebe esses meus dons no banco? Porque o banco indica que aquele servo vai poder ficar deitado o dia inteiro, dormindo, e o dinheiro vai ficar lá rendendo, né? Não tanto quanto se ele estivesse trabalhando, mas ele pegou aquelas minas e deu para uma outra pessoa trabalhar nele, né? Agora, a respeito de Mateus capítulo 25, quando fala da parábola dos talentos, aí algumas coisas mudam. Por quê? Porque ali são 3 servos, e desses 3 servos, o primeiro vai receber 5 talentos, o segundo vai receber 2 talentos e o último recebe um único talento, segundo a sua capacidade. Então, na primeira parábola, destacou que todos receberam o mesmo instrução ali, o mesmo valor, e cada um rendeu de formas diferentes. Nessa segunda parábola, já mostra que os servos recebem de forma diferente, porque o receber de forma diferente foi segundo o buscar de cada servo, e também das oportunidades, evidentemente. O primeiro servo, ele recebe 5 talentos e ele vai render outros 5. E aí fala, entre no regozijo do teu Senhor. Não vai explicar que esse servo vai reinar sobre tantas cidades, não está falando isso. Mas, somando as parábolas, evidentemente, ele vai reinar sobre várias cidades. O que rendeu 2 talentos, entra no regozijo do teu Senhor. Mas, evidentemente, ele vai reinar sobre um número de cidades também. E o terceiro, evidentemente que esse julgamento do terceiro servo, o servo mau, ele sabia quem era o Senhor, ele recebeu aquilo do Senhor, que foi um valor altíssimo. Um talento é muito dinheiro. Da mesma forma que Deus capacita a gente de uma forma caro para Deus, né? Nós somos comprados com o sangue do Cordeiro, né? Então é um valor muito caro para Deus. Não foi semelhante a prata, ouro, coisas corruptíveis que nós somos comprados, né? Nós somos comprados com sangue, né? Então é algo muito mais caro do que os valores ali que a parábola está apresentando, com o fim de dar para a gente uma noção do preço que Deus pagou por nós. Mas de qualquer forma, aí vai falar, esse que ganhou um talento, ele vai ser julgado depois dos 1000 anos. Nós conhecemos a escatologia, onde no começo do milênio os justos vão receber o seu galardão, e no fim do milênio aí vai haver um julgamento universal, né? E esse um talento, ele enterrou isso, né? E aí o Senhor vai falar que um servo mau, semelhante na parábola das minas,
e fala para entregar ao que tem 10, aí ele vai ficar com 11, e o dinheiro no banco, que eu também não entendi o que significa, e esse servo ele entrega as trevas, né? Então, alguns pontos dessas parábolas que eu gostaria de destacar é que a recompensa ela é segundo as obras e não segundo somente a fé. Porque a fé foi importante por eles acreditar que o Senhor deles iria vir, eles sabiam que eles deveriam produzir boas obras. Então a fé e as obras, elas precisam andar juntas, não tem como uma andar separada da outra. A hierarquia, porque eu já vi pastores interpretando a parábola, eu acho que é dos talentos, né? E aí fala, independente se você recebeu 5 talentos ou 2, o importante é ter trabalhado aquilo que você recebeu, né? Deus não se importa ali com uma hierarquia, né? Só que com base em tudo que eu estou falando, Deus se importa com uma hierarquia, sim. Se você tiver produzido muitas boas obras, você vai ter uma posição no reino. Se você tiver produzido poucas boas obras, você vai ter uma posição mais rebaixada, mas você vai ter sido salvo, mas sua posição é mais baixa. É normal isso é justo, né? Inclusive tem parábolas que elas vão falar, né? Igual a parábola dos trabalhadores na vinha. Eu até anotei ela aqui, onde lá em Mateus 20 vai falar, né, que o Senhor chamou homens para trabalhar na vinha e ele falou, vou dar 1 denário. Aí os outros homens lá chegou na hora terceira, que seria 9 horas da manhã, e receberam 1 denário também. Os que chegou meio-dia, receberam 1 denário. Os que chegou na hora 11, que seria 5 horas da tarde, faltando 1 hora para o expediente acabar, eles receberam também 1 denário. E aí a parábola provoca em nós um sentimento assim de injustiça, porque é injusto. Por que um que trabalhou o dia inteiro vai receber o mesmo valor do que trabalhou apenas 1 hora, né? E essas parábolas, elas têm a intenção ali, Cristo tem a intenção de trazer na nossa consciência um sentimento de como assim? Deixa eu entender mais o que o texto está querendo dizer. E o que o texto está dizendo é que aquele denário que está sendo pago ali é a sua salvação, né? Não é o seu galardão, é a sua salvação. Você vai ser salvo se você tiver trabalhado com muitas obras ou poucas obras, não interessa, você vai ser salvo do mesmo jeito, né? Então, se você tiver poucas obras, muitas obras, você foi salvo. Mas, para aqueles que tiver trabalhado muito, vão ter posições altas no reino, mostrando que Deus vai fazer distinção entre o maior no reino dos céus e o menor no reino dos céus, né? Não é que todo mundo vai ser igual, nivelado, né? Isso não é bíblico. Pessoas são diferentes, tiveram oportunidades diferentes, buscaram de formas diferentes, nasceram em famílias diferentes. Então, é óbvio que Deus tem que galardoar, julgar cada pessoa de forma individual. E é lógico, tendo sempre em ciência que existe a igreja e as nações. E nesse caso da parábola, Jesus está detalhando julgamento a respeito da igreja, porque as nações não estão nesse contexto. Existem outras parábolas onde o Senhor Jesus vai apresentar como que as nações serão julgadas, aqueles que não conhecem o Evangelho. Agora nós que conhecemos o Evangelho seremos julgados assim, recebemos a instrução de Deus, o investimento, e aí através disso a gente vai multiplicar em boas obras. Se isso não acontece, a gente está enterrando o nosso dinheiro, né? O talento lá, a mina. Agora, um próximo ponto que eu gostaria de falar é a respeito que o terceiro servo ele é julgado depois do milênio. Isso não está na parábola, mas se você conhece escatologia, você sabe que todos aqueles que apostataram de Cristo, eles serão julgados no julgamento universal. Os únicos que vão ressuscitar primeiro desse julgamento universal são aqueles que foram fiéis com Deus a vida inteira. Então, os que serão condenados, os que vão entrar como nações no reino, todos esses serão julgados no fim dos 1000 anos. E também tem que todos os servos conhecem o Evangelho, então não está falando ali de nações, eu acabei de explicar. E um detalhe ali que ficou intrigante ali nas parábolas foi porque nas duas fala a respeito dos banqueiros, né? Essa argumentação do Senhor fala com o terceiro servo. Por que você não deixou o seu dinheiro ao invés de ter enterrado? Por que você não pegou esse dinheiro, entregou para os banqueiros e quando eu voltasse eu receberia ele com juros, né? Ou seja, o banqueiro iria trabalhar por você
para produzir boas obras, né? Porque a gente precisa traduzir a parábola. E aí quando eu voltasse, eu iria ver o que ele produziu, e aí esse servo não seria condenado, afinal de contas, o dinheiro rendeu, né? Mesmo que seja pouco, afinal de contas, uma coisa é o banqueiro multiplicar o dinheiro, outra coisa é a própria pessoa multiplicar, né? Só que nas duas parábolas usa essa expressão do banqueiro e eu não consegui entender o que significa nessa parábola, nessas duas parábolas, né, que são uma só, o que significa o banqueiro, entendeu? Então, é uma dúvida que eu fiquei. Se você conhece algum detalhe sobre a parábola, ou seja o banqueiro, se você quiser falar qualquer coisa sobre a parábola, manda aí nos comentários, beleza? Deixa o seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo. Deus abençoe. Eu sei que sempre estás comigo.